botar aqui, você até poderia trazer esse conflito entre as duas. E eu acho que isso é bacana. Só que a forma que eles oferecem aqui para resolver esse problema, aí que é o ponto que eu não gostei. Eu, Vitor Silva, não gostei. Após sair da prisão, Asia Reeves tenta reconstruir enquanto busca respostas sobre o desaparecimento de sua irmã mais nova. Sua investigação a leva ao misterioso edifício Vidor em Nova York, onde ela aceita um emprego como faxineira para descobrir o que realmente acontece naquele local. Mas durante sua primeira noite no local, Asia descobre que os moradores fazem um culto satânico envolvido em rituais violentos. Presa dentro do apartamento, ela precisará lutar para sobreviver e revelar a verdade antes de se tornar a próxima vítima. Eles Vão Te Matar é um filme norte-americano de ação, comédia e terror lançado em 2026, escrito e dirigido por Kirill Sokolov, com roteiro co-escrito por Alex Litvak. Olá Brasil, olá caçadores de cultos sombrios, olá podcast, eu me chamo Vitor e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e música. Está chegando, ou no caso aqui, já chegou aos cinemas brasileiros um filme de terror que mistura terror, ação e suspense, daqueles que começam com um mistério simples, mas aos poucos vai revelando algo muito mais sombrio. Eu tava super animado para conferir, porque Eles Vão Te Matar, ou They Will Kill You, já estava na minha lista dos filmes de terror mais inesperados ou esperados de 2026 que eu lancei aqui no canal. Será que esse filme, Eles Vão Te Matar, vale a pena? Vale o hype? Ou é só mais um filme descartável do gênero do terror? É isso que a gente vai descobrir agora nesse vídeo, olhando aqui os pontos que funcionam, os que não funcionam, e eu vou trazer aqui as minhas impressões iniciais sobre esse longa que eu tive a oportunidade de assistir na mídia impressa. Talvez eu não consiga lançar no dia da estreia, mas é isso aí. Então, chega de papo, bora pro vídeo. Depois da nossa vinhetinha, nós conversamos um pouco mais sobre Eles Vão Te Matar. Uma coisa curiosa sobre o cinema em geral, de modo geral, é como a vingança volta a aparecer nas histórias. Talvez porque seja um sentimento muito humano. Nasce da perda, nasce da dor e nasce da sensação de injustiça. Numa linha do tempo aqui, né, com o tempo na história, o cinema explorou isso de várias maneiras. Da brutalidade de Death Wish ao jogo psicológico perturbador de Old Boy, passando também pela fúria estilizada de John Wick. Tem vários outros filmes que eu poderia citar aqui, até alguns filmes do Tarantino, e é justamente nesse terreno que nasce, né? Eles Vão Te Matar. A história ela vai acompanhar uma mulher que decide investigar o desaparecimento da irmã, algo muito simples que já acontece no cinema, só que tem que uma busca por respostas que aos poucos começa a revelar algo muito mais sombrio. O longa ele é dirigido pelo diretor russo Kirill Sokolov, que eu não conhecia muito bem esse diretor, mas já anotem aí, porque ele vai ser o próximo grande diretor de cinema de terror. Já já a gente explica o motivo. Talvez o seu trabalho mais conhecido aqui seja Why Don't You Die, que eu esqueci o nome em português, produção de 2017, se eu não me engano. Aqui em Eles Vão Te Matar, acho fascinante a forma como o diretor ele conduz as suas cenas com uma energia muito fascinante. Há um certo aceleramento na combinação dos elementos visuais, uma montagem muito mais ágil, com cortes rápidos e dinâmicos que ajudam na imersão da história. Também aqui chama a atenção a maneira como ele trabalha as sequências de ação. Sim, é um filme de terror, mas tem muitas cenas de ação. É uma comédia de terror com ação. Mesmo nos momentos, né, menos agitados, ele consegue manter o público
público sob constante atenção. Até mesmo, né, nas cenas de conversação, né, nas cenas de diálogo, a fotografia ela é bastante envolvente nesse sentido. E isso mostra em como o diretor sabe construir muito bem esses momentos dentro da narrativa. Tem uma coisa muito interessante aqui. Eu particularmente gosto também da ideia de trazer aqui uma espécie de terror envolvendo cultos. Algo que essa pessoinha aqui entende e muito, até porque temos uma playlist inteira só de filmes de terror sobre ocultismo e bruxaria aqui neste canal. Curiosamente, além de Eles Vão Te Matar, o gênero do terror também tem outras produções que brincam com essa ideia. Até com um filme recente que chegou nos cinemas, né, a continuação de Casamento Sangrento 2, que também trabalha com esse tipo de artifício narrativo misturado com o terror de sobrevivência ou talvez o suspense de sobrevivência, algo que o cinema gosta de fazer bastante. A maneira como a direção de som é usada aqui é muito interessante. Os cenários são mais semi-abertos, ou seja, não chega a sufocar o telespectador, mas também não são amplamente amplos, né? Temos aqui alguns planos abertos que prioriza aqui as cenas de luta, algumas delas que são bastante bem coreografadas. Nesse sentido, é tanto a aposta em uma direção mais ousada quanto em uma montagem inteligente são pontos realmente admiráveis nesse longa e são pontos que me fizeram gostar muito do filme. É parte de um conceito interessante, né? A protagonista, a Ásia, precisa procurar a sua irmã desaparecida, que é a tal Maria. Só que quando ela chega ao lugar onde tudo acontece, lugar que ela já estava ali, ela percebe que a situação é algo muito mais complicado do que ela imagina. É uma missão ali que ela vai se metendo e tal. E eu nem me refiro apenas ao fato de a protagonista resgatar a irmã, mas é a forma como o filme decide resolver esse conflito. A solução é muito fajuta e esse sim é um ponto negativo na produção. Algo que também me incomodou, né, foi a explicação para a resistência quase sobrenatural dos vilões. Em termos simples, para você entender o que eu estou falando, eles praticamente não morrem porque teriam, né, feito ali um pacto com o diabo, algo que também o cinema adora trabalhar, né, nos seus roteiros. Tem vários filmes sobre esse negócio de pacto. O roteiro até tenta explicar isso de uma maneira interessante, mas existem muitas pontas soltas que não chegam a deixar a problemática ruim, mas está aí. Eu até entenderia se o filme usasse desses erros, né, de propósito para brincar com a própria narrativa, mas não parece ser o caso desse longa aqui. Só para trazer uma exemplificação, existe um personagem aqui, né, um coadjuvante, decide ajudar a pobre Ásia. Até aí tudo bem. O problema é que depois de descobrirmos que ele também fazia parte do culto, esse personagem acaba ficando meio jogado na trama ali. Ele não tem um desenvolvimento muito interessante, a gente não conhece muito sobre a história dele, a não ser lá no final do filme, mas a maneira como o texto parece preguiçoso ao não explorar melhor essa ideia, fica jogado. Os vilões, de certa forma, funcionam de forma muito aceitável. Cada ator ou atriz cumpre o seu papel e mesmo que alguns sejam mais esquecíveis que outros, o elenco aqui funciona, que é uma beleza. Heather Graham e Patrícia, as maiores destaques dessa produção nesse sentido dos vilões. Graham, inclusive, ganha um destaque cômico muito interessante. Já a pobrezinha da Patricia Arquette parece um pouco travada em uma personagem que tenta assumir uma posição de liderança, mas que acaba se perdendo dentro de algo bastante, como eu poderia dizer, de bastante óbvio demais. As coisas que ela faz, a gente já sabe por onde ela vai, o que ela pensa. Eu tive a sensação de que existe uma limitação na forma como essa personagem é construída para
funcionar melhor. Eu nem diria que o problema está exatamente na personagem em si, mas na forma como ela é apresentada e transmitida em cena. A sua personagem, a Lilith, né, a sua Lilith, ela até tem aqui uma presença maior e em alguns momentos ela demonstra uma certa imponência dentro ali daquela história que está sendo contada. Não fica legal, é como se a personagem ela nunca conseguisse assumir completamente esse tipo de papel dentro daquela trama. E parte dessa questão parece vir do próprio texto, que não explora totalmente esse potencial, mas também da sua intérprete, né, que não consegue transmitir isso em sua interpretação. É lamentável porque a Patricia Arquette é uma atriz muito interessante, mas ela não conseguiu. É nada muito marcante, mas também sem comprometer demais na história. Ele cumpre bem essa função desse vilão que o roteiro estabelece ao seu personagem. Consegue, de certa maneira, interpretar seu personagem com muita delicadeza, com muita dramaticidade. Não é uma grande interpretação, mas é uma personagem que a gente consegue ver as suas dores, né? Tem até aqui um momento interessante no filme que é um flashback, né? Que ela acaba perdendo contato com a irmã, que é a personagem da Zizi, que é também outra atriz que mandou muito bem. Só que assim, do mesmo ponto que eu gosto dessa personagem, por outro lado, eu não gosto dessa personagem porque chega um momento lá na história, na parte do presente, né, que tem algumas coisas que é culpa do roteiro, não é culpa da atriz, eu entendo isso, mas há momentos aqui que, tipo assim, tá, gente, roda esse disco, vamos, e tipo assim, o texto, ele fica naquela mesma meiota, e assim, é uma coisa que não funcionou para mim. Pode ter funcionado para outros colegas que assistiram o filme, né? E para você que provavelmente vai assistir o filme, mas eu particularmente fiquei sentindo, beleza, a gente entendeu, mas vamos rodar esse disco, vamos continuar a história, vamos tentar fazer com que as coisas andem, que as coisas funcionem, porque assim, tem um momento em específico que existe um certo conflito entre as irmãs, que uma fala, você me largou, porque a personagem da Zizi Betts, ela foi presa, ficou durante aqui uns 10 anos aí, presa, e aí ela teve que se virar, teve que morar na rua, teve que fazer isso. Veja que o filme, ele estabelece muitos pontinhos, mas ao mesmo tempo, ele não consegue oferecer uma resposta plausível. Por exemplo, a personagem, ela passou por tudo, e aí, tipo assim, a gente descobre que ela sela uma coisa ali com aquele grupo, né? E aí a gente fica pensando, não, tá, beleza. E assim, o roteiro, ele é muito preguiçoso nesse sentido, porque ao mesmo tempo que ele dá ideias muito interessantes em pontos específicos da trama, ele caga no ele não consegue desenvolver isso de uma maneira legal, de uma maneira que fique bacana, e isso atrapalha e muito na produção. E eu fico pensando assim, tá, beleza, você fez isso, mas gente do céu, como os caras não conseguem entregar uma coisa que é muito simples. Tipo assim, eu particularmente, gente, não sou roteirista. Eu escrevo alguns textos, mas eu não me considero roteirista, mas é uma coisinha assim que você podia botar aqui. Você até poderia trazer esse conflito entre as duas. E eu acho que isso é bacana. Só que a forma que eles oferecem aqui para resolver esse problema, aí que é o ponto que eu não gostei. Eu, Vitor Silva, não gostei do ponto que eles trouxeram para desenvolver essa ideia. Algo que o filme faz de uma maneira interessante é usar o próprio espaço ali do prédio, do apartamento, para construir toda essa atmosfera. Cada andar do apartamento tem uma identidade própria. É quase como se cada nível, né, que subisse, cada andar que
subisse ali, revelasse um pedaço diferente daquela realidade. A arquitetura e a forma como os ambientes são apresentados ajudam a dar, né, uma certa personalidade ao lugar. A personagem, né, a protagonista, ela acaba atravessando essas camadas de uma maneira curiosa ao longo da narrativa, como se fosse uma coisa meio videogame, meio que ela vai passando de fase e ela vai subindo, até ela chegar na fase final. É uma reflexão que eu tive ao assistir o filme e uma coisa que eu fiquei pensando bastante. Bom, e já que a gente falou da protagonista, vamos falar aqui sobre ela, né? Sobre a personagem interpretada pela atriz. Ela é uma atriz que ela demonstra uma trajetória narrativa muito interessante. Temos aqui coisas muito boas. Não é aquela interpretação maravilhosa, mas é isso. Por outro lado, o personagem interpretado por Peterson Joseph não me convenceu tanto que aquele personagem que eu falei anteriormente aqui, né? Existe um momento aqui em que ele ajuda a protagonista, mas sua participação ela acaba sendo um pouco vazia. É aquela coisa meio clichê, que a gente sabe que ele vai morrer, que a gente sabe que vai acontecer as coisas. Falta um propósito mais claro para o seu personagem dentro da narrativa, como se o roteiro, o roteiro desse filme é complicado. Ele não soubesse exatamente o que fazer com ele e isso faz com que sua presença tenha pouco impacto real na história. O ator, o Peterson Joseph, ele até poderia ser um ótimo ator, mas não é isso que acontece. No fim das contas, é exatamente isso que você vai encontrar. Um filme que tenta entregar algumas reflexões e ideias de uma maneira um pouco diferente. Apesar de suas limitações criativas, que sim, principalmente na parte da narrativa, existem sim momentos interessantes e até marcantes desse longa aqui. Eles vão te matar? Pode ser sim uma boa opção de entretenimento. O filme não é perfeito e apresenta alguns problemas na condução de certos momentos da história, principalmente durante a meiota do filme, que é, no caso, o segundo ato, que eu acho aquele segundo ato, e também o terceiro é pavoroso, mas ainda assim ele traz pontos interessantes e algumas reflexões, muito por causa de sua personagem principal, que Zazie Beetz, ela tá incrível nesse filme. Mas o que realmente faz o filme valer a pena é a sua direção, que aposta em uma abordagem mais coesa e dinâmica. Além disso, mesmo sendo uma produção com, acho que são 20 a 10 milhões de dólares, acho que são 20 milhões, o longa, ele mantém um espírito mais experimental e valoriza bastante o uso de efeitos práticos. Tem sim efeitos visuais aqui, mas tem muitos efeitos práticos, algo que dá uma identidade própria ao filme. Então, se você curte esse tipo de cinema, né, que mistura estilos e que arrisca um pouco mais na forma, Eles Vão Te Matar ou They Will Kill You pode funcionar muito bem para você. Então eu fecho aqui They Will Kill You ou Eles Vão Te Matar com a nota 6.8. E aí, e você? Já assistiu Eles Vão Te Matar? Pretende assistir? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o filme. Se você ainda não conhecia esse humilde canal, desse humilde criador LGBT, deixe aqui a sua curtidinha, comente o que você achou sobre o filme e é isso aí. Então, muito obrigado, até a próxima J Críticas, valeu e nos vemos no próximo vídeo.